Bom dia, meus amores, tudo bem? Vim aqui quase que intimada. Várias pessoas me cobraram um posicionamento. Você não vai falar nada, você não vai falar nada. E eu não estava querendo falar nada porque eu não tenho muita informação. Não acompanhei muito, bem assim, bem superficialmente, o caso do julgamento, né? Do Johnny Depp. E, e tá aí tendo bastante repercussão negativa por conta, pelo que eu li também, é, das feministas, colocar desta maneira, dizendo que esse julgamento foi um retrocesso, um desserviço às mulheres na questão, no que tange a violência doméstica, as denúncias, essa questão toda. Olha, eu já me posicionei muitas outras vezes sobre várias questões mais ou menos nesse mesmo caminho e não tem como ser muito diferente. Claro que a violência doméstica, independente, né, de qual gênero estejamos falando, a gente está falando de violência. Então, é sempre terrível. Não tem outra questão. Seja o homem a vítima, sim, existe. Eu já falei outro dia sobre isso. Ou a mulher, obviamente que os casos onde as mulheres são vítimas de violência doméstica, elas são casos assim, né, em números muito maiores, absurdamente maiores, comparado aos homens. Mas não deixa de ser violência. E tem uma outra questão. Tem muitas questões. Obviamente que eu não vou abordar cada uma delas, nem todas elas, nem é a minha intenção. Também não é minha intenção ficar nem de um lado nem do outro, que isso fique claro. Ah, você é a favor das mulheres, você é a favor dos homens, você é contra as mulheres. Eu não sou a favor de ninguém, eu não sou contra ninguém. A gente precisa sempre olhar que cada caso é um caso e contra fatos não há argumentos. Ponto. Não vou defender ninguém nesse caso especificamente, nem em nenhum caso, porque, primeiro, que eu não li o processo. Segundo, que tem alguns pontos que estão levantando, eles são válidos, com certeza, mas tem, sabe aquela vírgula que a gente fala, precisamos olhar, né? Tem uma vírgula aí, que é o seguinte: ah, mas a juíza não poderia ter dado, não deveria, poder ela podia, tanto é que fez, né? Mas não deveria ter dado publicidade, esse julgamento não poderia, né? Não deveria ter sido aberto, televisionado, tal. A gente tem que entender que as leis, estamos falando das leis de outro país e estamos falando de um caso emblemático por serem figuras para lá de públicas, né? Públicas com alto grau de relevância no sentido de publicidade mesmo. Então, obviamente, que quando esse processo foi feito, deveria ter passado pela cabeça da, das partes envolvidas que teria essa publicidade toda. A outra questão que as mulheres levantaram, estão levantando, mas agora as outras mulheres, né, mulheres comuns, né, não nessa magnitude de pessoas públicas, elas não vão denunciar mais, elas não vão querer denunciar mais os casos de violência doméstica com medo, né, de correr o risco de serem expostas como foi exposto
a vida do casal, a intimidade do casal nesse julgamento e mostrado aí para o mundo. É um fato, é verdade. Ninguém gostaria de ter a vida íntima, a vida exposta publicamente aí para o mundo. Tem casos que tem... Bom, primeiro, a gente tem que ter noção que isso pode acontecer. Mesmo que o cliente não tenha noção, a advogada teria que ter dado esta informação. Ou, em casos, né, de pessoas comuns aí, que é essa questão que estão levantando, isso é um fato. E o juiz, ele pode vincular ou não, né, a publicidade. Existe lá, sim, né, uma questão de segredo de justiça, essas questões todas, mas é um caso ou outro. De modo geral, mais amplo, não tem isso. Então, a gente consegue acessar as audiências aí. Principalmente agora, né, que são online. E então, isso é uma questão. Segundo, eu até escrevi um texto essa última semana, que eu disse, olha, porque saiu uma matéria que disse assim, que ele tinha ganho o processo. E eu escrevi um texto gigante, e eu disse, ninguém ganhou nesse caso, nem em nenhum outro caso semelhante. Num caso desse, ninguém ganha, mesmo que ganhe, não ganha, porque você já perdeu tudo quando um relacionamento parte para esse lado das violências. Não só física, moral, patrimonial, psicológica, sexual e todo o rol das violências. Então ninguém ganha nada. Perde-se mais, né? No caso ali da indenização milionária, perde-se mais, mas ganhar, ninguém ganha nada. Então, a gente precisa pensar nisso. O que eu penso, tem algumas questões aí na nossa lei, né? Que eu não sei. Por outro lado, o que diz a lei? Que homens e mulheres são iguais, não é? O que a gente busca? Não é direitos iguais também? Então, algo de errado não está certo. Porque o discurso e a prática não se alinham. E que me perdoe aí quem pensa de maneira diferente. Mas, fato é, o discurso e a prática, a teoria e a prática, a lógica, não alinha. Eu falo que quero uma coisa, mas eu busco outra. Tá meio bagunçado esse trem aí. Então, a gente precisa pensar bastante. Outra questão que é importante a gente pensar, quando o relacionamento chega neste ponto de ir para um tribunal, quando é que a gente tem que retomar atitude? É no primeiro momento, para que não chegue lá na frente. É na primeira violência doméstica, é na primeira violência. Sabe quando é a primeira violência? É no primeiro tom de voz que eleva. É no primeiro detalhe. Porque se deixar o segundo, vai ter o terceiro, quarto, quinto, décimo, vai chegar num tribunal, vai para a mídia, vai dar esse bala de gato todo. As pessoas pagam para ver. Homens e mulheres. Esses dias eu chamei a atenção de um homem
um caso aí. E eu falei, você pagou para ver durante mais de uma década. Você está esperando o quê? Né? Então, pessoas agressivas. Agressividade não é uma questão de gênero. Tem homens e tem mulheres. Então, não sou eu, quem quiser que faça, não sou eu que vou colocar a minha mão no fogo para defender gênero. Seja violência, seja lá o que for. Eu leio o processo e dizer assim, ai, mas, nananã. Eu leio o processo, aí falando da juíza, a juíza não deveria ter feito. Outros falam, ela não poderia. Poder, ela podia, ela pôde. Se devia ou não, eu não sei o que passou na cabeça dela. Como eu disse, não vou entrar no mérito do processo, do caso. Eu não li o processo. Eu não acompanhei todos esses dias, né? Eu vou fazer isso depois. Eu vou buscar nas férias. As férias estão chegando. Vou maratonar aí para rever ver, né? Rever não, porque eu não vi. Assistir a esse julgamento mas eu não posso pôr a minha mão no fogo, eu não li o processo. Eu leio processos o dia inteiro. Tem processos que eu leio, sabe? É que é eletrônico, facilita bastante. Mas tem processos que eu leio que tá assim, anexo tal documento. Aí eu vou, olho e vou para a seguinte, página seguinte, a seguinte, às vezes tem 200, 300 páginas. E vou. Cadê? Não tem. Tantas certidões anexas. Tem lá 20 certidões. Vou ticando uma por uma. Tá. Aí lá em cima diz que tinha, mas lá ao longo do processo não tinha. Então, como fica, né? As coisas são julgadas a partir de documentos, de provas. Eu vi um processo essa semana, particular aí, de uma pessoa. Quando a gente fala de infelizmente ou felizmente, eu fui treinada olho clínico para bater o olho e eu vejo o erro. Parece que acende uma luz. Eu trabalhei, por isso eu acabei indo, eu já falei várias vezes, para auditoria, que é bater o olho e falar, tá errado, tá faltando, tá, né? Fui trabalhar como cliente oculto, fui trabalhar como revisora de revista, de textos em revistas, sempre convidada para esses trabalhos, porque é minucioso. Me mandaram um processo essa semana. Eu bati o olho, na verdade eu não ia ler. E quando me mandaram, na verdade eu fui clicar para pagar. E quando eu cliquei, abriu. Na primeira linha, na qualificação, na primeira linha, literalmente primeira, tinha erro. Quando um juiz pega um processo desse, não tem como dar crédito. Vai ser tipo, deixa eu buscar o erro. Porque se ali na qualificação já teve um problema, né? Já não prestou atenção, não foi detalhista, não teve preciosidade, cuidado. Como é que eu vou entender tudo que tá ali, né? Eu vou buscar detalhes.
Então, eu não posso falar desse processo, desse caso, eu não li, eu não acompanhei. Sei de pedaços que li na mídia. Mídia e processos e casos, às vezes, são coisas que, né, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu vou ler um texto, ele é grande, ele é longo. Eu vou ler um texto e eu quero que vocês pensem, reflitam. Não eu dar a palavra. Mas eu gostaria que vocês refletissem, homens e mulheres. Homens e mulheres. O texto, ele dá um recado, ele direciona aos homens. Mas eu penso que quem tem que refletir são as mulheres. Tem dados bastante significativos. E aí a gente vai ver. Eu já falei tanto sobre isso. Enfim, né? O texto. Agora eu vou ter que olhar para cá, que eu vou ler. O texto do direito, a gente sempre fala, tal coisa. A regra é: depende. Pode, depende. Né? Tudo é depende. Acho que foi a primeira, acho não, eu tenho certeza, foi a primeira lição que eu aprendi na faculdade de Direito. Depende. Mas como assim depende? Tudo depende, porque uma vírgula muda toda a história. Então pensa. O texto está na página, no site do Direito News, voltado ao direito, obviamente, direitonews.com.br. E diz lá, esse texto, esse artigo, é do dia 3 de junho, hoje é 5, foi de sexta-feira, agora, né? 3 de junho de 22. O título diz: o que o êxito de Johnny Depp na justiça ensina aos homens. Então, presta atenção o que ensina aos homens, mas mulheres, prestem atenção no que esse texto diz. E eu não, sabe por que eu não sou nem contra nem a favor nada? Eu falo, eu não li o processo. Eu não sou militante de nada nem de ninguém. E então, olhem de maneira que, não militando, busquem olhar com olhar neutro. Olhar fatos, dados, números. Se tiver dúvidas, vai lá, entra na matéria, busca as informações, se aprofunde, cita aqui uns dados que a gente se assusta, quer dizer, as pessoas se assustam, eu não me assusto mais porque eu já procurei, já pesquisei, já até fiz matéria sobre isso. Então, eu não me assusto mais. Mas tem gente que vai se assustar com os números, tem gente que vai duvidar, tem gente que vai se revoltar. Pegue os nomes das pessoas que eu vou ler ali, que são juízas, 2 juízas, e vai buscar as informações. E se achar que mesmo assim tá errado, entre em contato com elas. O que o êxito de Johnny Depp na justiça ensina aos homens? O caso Depp-Amber teve grande repercussão pela notoriedade dos envolvidos. Como eu já comentei, figuras públicas dessa relevância. Mas lidamos com o objeto da ação diariamente em vidas que não detêm a notoriedade do ator. São homens comuns e com vidas comuns que são destruídas em suas vidas profissionais e pessoais com uma simples denúncia à palavra da mulher. Seja essa mulher a mãe de seus filhos,
entre parênteses está alienadoras, fecha parênteses. Por que alienadoras? Eu vou fazendo algumas intervenções aqui. Por que alienadoras? Porque muitas fazem alienação parental, sim. Se a gente pegar os casos, os processos de alienação parental, é um número tão alto que eles são assustadores. Ou apenas uma ex sem filhos que agem por vingança com base em aspectos e sentimentos pessoais. Um outro parênteses aqui. Semana passada teve um caso de um rapaz, um homem que estava preso, eu ia falar estava morto, estava preso acusado de estupro das duas filhas, uma de 5 e uma de 10 anos. Ele acabou, né, ele foi preso acusado de estupro, ele acabou sendo morto no presídio onde ele estava. E depois do que aconteceu, a ex dele, que foi quem denunciou, dizendo que ele tinha estuprado as duas filhas, ela simplesmente disse: é mentira. Eu inventei essa história, ele nunca fez nada com as meninas. Continuando o texto. A denúncia caluniosa por suposto crime de estupro, ou violência doméstica, é um mal que está enraizado em nossa sociedade e visto com naturalidade. Mulheres utilizam seus privilégios. Eu já sei que tem muita mulher que vai dizer quais privilégios. Mais para baixo a gente vai entender no texto quais privilégios da justiça. Seu gênero e sua palavra por ter valor probatório. Abre parênteses. Basta a palavra da mulher. Fecha parênteses. Isto é, a palavra da mulher, a palavra da vítima, tem valor probatório, serve como prova. Para atingirem seus desafetos com base nos seus sentimentos e suas razões pessoais. Conseguem destruir a vida de um homem, bastando uma acusação falsa para isso. Outra intervenção minha aqui. Gente, eu sei que nesse ponto aqui já tem um monte de mulher revoltada comigo aqui. Eu só estou lendo. E como eu disse, contra fatos não há argumentos. Fato é que, sim, isto é uma realidade. Quando a gente trabalha, né, com processos, e a gente pega os processos para ler, a gente vê que, como disse ali, denúncia caluniosa por suposto crime. Ali fala crime de estupro, de violência doméstica, tem um rol de suposto crime. Supostos crimes. Enfim, né, como disse ali também, desafetos, essa coisa toda. Quando a gente pega os processos, a gente começa a enxergar uma realidade que está ali. Estão nos documentos, estão nos autos. Não é eu acho que. Não dá para trabalhar com base no eu acho que. Como eu disse no começo desse vídeo, as mulheres são vítimas reais em um número absurdo e assustador. Porém, tem um outro número absurdo e assustador de denúncias caluniosas. Então, sabe, são 2 pesos e 2 medidas. As próprias mulheres que denunciam de maneira fake, denunciam crimes que não aconteceram, estas mesmas mulheres que estão dando um tiro no pé de todas as outras. Por quê? Por motivos óbvios, porque quando for um caso real, verdadeiro de violência, o que vai acontecer? Aí você vai numa delegacia, né? Você vai lá na DDM, Delegacia da Mulher, você vai buscar por socorro, você vai buscar por auxílio, e a palavra da mulher, que
né, está ali como basta a palavra da mulher, já começa a ser questionada. É lógico que vai ser questionada. Por quê? Porque tem uma outra imensidão de mulheres, tem uma imensidão de mulheres que são vítimas, de fato. Ups, deixa eu mexer aqui na... Ai, meu Deus, deixa eu mexer aqui na bateria. Tem uma imensidão de mulheres que são vítimas de fato e tem uma imensidão de mulheres que denunciam de maneira falsa um crime que não ocorreu. O que vai acontecer? Óbvio que mesmo aquele caso que é verdadeiro, ele vai ser questionado, tipo, será que esse é um dos falsos? Então, quem é que está indo contra quem? E como é que vai ficar do lado dessa imensidão de mulheres que fazem essas denúncias falsas? Você vai ficar? Eu não vou. Eu não vou. É uma questão de escolha. Ah, mas é mulher, a gente tem que defender. Você vai defender uma denúncia, uma acusação falsa? Escolhas. Voltando aqui no texto, algumas mulheres, com base em suas mágoas, rancores ou frustrações, em razão de um relacionamento, utilizam a Lei Maria da Penha para atingirem seus desafetos. Muitos motivos levam a mulher a tomar tal atitude, dentre eles a chantagem ou a vingança. Em nossa sociedade não existe a presunção de inocência ao homem. Parênteses aqui, 1000. Quando diz ali, em nossa sociedade não existe a presunção de inocência ao homem. E lá em cima tinha dito o seguinte: a palavra da mulher, basta a palavra da mulher como valor probatório. Não é isso que diz na Constituição. Não é isso que diz na Constituição. Continuando no texto. Em nossa sociedade não existe a presunção de inocência ao homem, e tudo que a mulher diz se torna verdadeiro, seja perante a sociedade ou pelo entendimento do STJ. A palavra da mulher, abre parênteses, a palavra da mulher tem força probatória, fecha parênteses. STJ, Supremo Tribunal de Justiça. A marginalização do homem já inicia com a falsa denúncia sendo espalhada e as mulheres obtendo uma medida protetiva com sua simples palavra. Ponto ali, um parênteses 1000. Bom, aqui a porca torceu o rabo de vez. Por quê? Gente, olha a gravidade disso. E quem está construindo isso? Quando diz assim, a marginalização do homem, não vou defender ninguém, já inicia com a falsa denúncia sendo espalhada e as mulheres obtendo uma medida protetiva com sua simples palavra. Aí, as mulheres, o que eu mais escuto é assim, eu fui lá na DDM e tal, abri boletim de ocorrência, blá, 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 blá. Uma mulher ou mulheres vítimas de violência reais, verdadeira. Elas não conseguem a medida protetiva. Aí aquela coisa, mas eu não consegui a medida protetiva. E você sabe que ela realmente está correndo risco e que ela precisa dessa medida protetiva. Mas não deram a medida protetiva para ela. Por quê? Por conta destas tantas outras que fazem essas denúncias falsas. E aí, né, vai sendo julgado, falso, inventado, denunciação caluniosa, falsa. Como que qualquer pessoa que chegar e pedir uma medida protetiva vai ter de maneira fácil como deveria ser, como a lei coloca isso? Não vai.
E quem é que fez isso? Então é assim, conquistamos um direito e nós mesmas perdemos esse direito. Não perdemos, está lá, né? Tá na lei, mas é uma garantia. Mas estamos conseguindo? Não. A conta não fecha. Resumindo, a conta não fecha. Continuando o texto. Estou lendo o texto do site do direitonews.com.br. O homem passa a ser conhecido como um criminoso, afetando sua vida pessoal e profissional, até provar-se o contrário, abre parênteses, e mesmo provando, fecha parênteses, e o homem propor uma ação penal contra a mulher que o caluniou. A fala da mulher já ganhou enormes proporções, destruindo a vida pessoal e profissional do homem, prejudicando-o demasiadamente. Um parênteses meu. A denúncia foi caluniosa, foi falsa, foi comprovado que era falsa, mas o boato já espalhou, a pessoa, como diz ali, já destruiu a vida pessoal e profissional desse homem e já prejudicou demasiadamente. Como o caso que eu acabei de citar, do homem que foi morto, acusado de estupro, mas a esposa disse, depois que ele tinha sido morto, não, eu inventei a história. E casos como esses a gente pega vários. E aí, como que fica isso? Quem vai recuperar isso? E muitas vezes, essa mulher não, sabe, ela sai ilesa. Inventou, fez essa parafernália toda, ela sai ilesa. Agora, quando não é, quando o pedido dela não é acolhido, aí o mundo desaba. A gente precisa pensar seriamente o que é que estamos fazendo. Todos os lados. Voltando ao texto, um dos problemas da LMP, Lei Maria da Penha, é que o homem não tem, no momento inicial da falsa denúncia, direito ao contraditório e ampla defesa, o que fere o princípio penal da presunção da inocência. Foi o que eu comentei agora, né? Agora há pouco. Vou repetir. Um dos problemas da Lei Maria da Penha é que o homem não tem, no momento inicial da falsa denúncia, direito ao contraditório e ampla defesa, o que fere o princípio penal da presunção da inocência. Cita-se Lopes Júnior, abre aspas, a presunção da inocência exige uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização precoce do réu. Nem sempre, parênteses meu, nem sempre o réu foi julgado. Voltando para o texto, significa dizer que a presunção da inocência é também as garantias constitucionais da imagem, dignidade e privacidade. Deve ser utilizada como verdadeiro limite democrático à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático, o bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático deve ser coibido pela eficácia da presunção da inocência. Fecha aspas, Lopes Júnior, 2012, página 778. Várias são as denúncias falsas de violência que chegam à justiça. Gente, presta atenção nesse parágrafo.
Não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo do site direitonews.com.br a matéria do dia 3 de junho de 2022. Os dados estão aqui. Quem duvidar desses números, busque informação. Se duvidar ainda, busque as pessoas que são citadas as juízas que são citadas neste material aqui, nesse artigo. Presta atenção. Várias são as denúncias falsas de violências que chegam à justiça. A estimativa de juízes e psicólogos forenses é que 80% das denúncias são falsas. A juíza Jaqueline Cheruli, da Terceira Vara de Família de Várzea Grande, Mato Grosso, afirmou em vídeo que 80% das denúncias de violência doméstica e estupros são falsas. Confirmado pela juíza Gleide Bispo Santos, do mesmo estado. 80% das denúncias são falsas. Quem afirma são as juízas Jaqueline Cheruli e a juíza Gleide Bispo Santos. A psicóloga forense do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora Glícia Barbosa de Matos, Brasil, divulgou estudo apontando que 80% das denúncias de abuso contra crianças são falsas. Vou repetir. Lá em cima foram duas juízas que afirmaram que 80% das denúncias são falsas. Agora é uma psicóloga forense dizendo que 80% das denúncias de abuso contra crianças são falsas. Abre um parênteses meu, que entra na alienação parental, que entra nessa questão toda e entra nesse caso, por exemplo, desse rapaz que foi morto dentro da prisão por uma acusação falsa. Vou repetir, voltando para o texto. A psicóloga forense do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora Glícia Barbosa de Matos, Brasil, divulgou estudo apontando que 80% das denúncias de abuso contra crianças são falsas. Continuando no texto. A delegada Raquel Peixoto, da Delegacia da Mulher de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, afirmou para o site da Globo que 60% das acusações de estupro de mulheres são falsas. Vou repetir. A delegada Raquel Peixoto, da Delegacia da Mulher de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, afirmou para o site da Globo que 60% das acusações de estupro de mulheres são falsas. Dá até uma taquicardia, gente. Recentemente, a delegada Isabela Joy, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Anápolis, Goiás, afirmou que há mau uso da Lei Maria da Penha, alertando sobre as denúncias falsas. Pois é, parênteses meu agora. A delegada afirma, que tem mau uso da Lei Maria da Penha. E ela alerta sobre as denúncias falsas. Gente, brigamos uma vida inteira por direitos. Brigamos por, que faça jus aí o nome da Lei Maria da Penha, a própria Maria da Penha. Eu conheço a Maria da Penha. Eu já estive algumas vezes com a Maria da Penha, a Maria da Penha, a Maria, a pessoa, E quando a gente escuta ela contando a história dela, a gente ali na televisão é uma coisa. Quando você está ali, olhando nos olhos dela, a Maria da Penha,
contando a história dela e tudo que ela fez para conseguir, né, socorro, ajuda, intervenção no caso dela, enfim, tudo que ela conseguiu, essa mulher lutou. Primeiro que ela lutou, né, contra a morte. Ela lutou para sobreviver. Ela, olha, até arrepia. E aí foi, conseguiu, aos trancos e barrancos, que olhassem para a situação, que olhassem para o caso dela, que fizessem alguma coisa. Foi, não. Estamos indo, porque é uma batalha, é uma luta todos os dias. O número de violências domésticas e mulheres agredidas e todos os tipos de violência diariamente, na verdade, a cada minuto, é gigantesco. Mas a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça e assinar recibo para todas as mulheres. Entendam isso. Não é uma questão de ser contra mulheres. Eu tô lendo ali. Não sou eu que estou trazendo esses números. São juízas, são delegadas, a psicóloga forense, dizendo: esses números são falsos. Essas denúncias são falsas. Quem está fazendo essas denúncias? As mulheres. Então, tem alguma coisa errada quando vem esse discurso, e por isso que eu não compro briga de ninguém. Mas não compro mesmo. Quando vem esse discurso assim, ninguém solta a mão de ninguém, alto lá. Ninguém solta a mão de ninguém, eu concordo com isso. Eu concordo com sororidade, eu concordo com ninguém solta a mão de ninguém, desde que estejamos falando de fatos reais, de violências reais, de crimes reais, não de manipulação, de invenção, de denúncia falsa, caluniosa, como disse ali no texto, por desafeto, por vingança. Dessas, eu não seguro a mão, né? Não é nem que eu não solto, eu nem seguro a mão. Agora, tem uma multidão de mulheres que não quer saber se é falso ou se é verdadeiro. Se essa denúncia é falsa, até colocar o ex-marido na prisão e ele ser morto dentro da prisão por um desafeto, porque ela ficou, sabe, não gostou, sei lá do que, inventou a história. E aí eu também me questiono. Eu me questiono, mas eu não li o processo. Como alguém é preso? Claro, tem um trâmite gigantesco aí, tem muitas coisas que sim, pode acontecer desta maneira. Mas é insano, gente. A pessoa ser presa, nem... Como que foi comprovado esse estupro? É a palavra da vítima? Suposta vítima. Que depois foi descoberto, depois que o cara estava morto, o que que adianta? Foi descoberto não, ela mesma, né, assumiu, deu depoimento de que não, isso nunca aconteceu, ele nunca encostou nas meninas. Eu inventei essa história. Não teve corpo de delito? Cadê o corpo de delito? É a palavra da vítima? E se fosse o seu filho que tivesse sido morto dentro do presídio por uma acusação falsa? Será que você ainda ia pensar, ninguém solta a mão de ninguém? Voltando ao texto.
Voltando ao texto. Tem casos de, abre aspas ali no texto, síndrome da mulher de Potifar, fecha aspas, que faz referência à narrativa bíblica na qual Potifar, capitão egípcio da guarda do palácio real, prende José, filho de Jacó, considerando apenas as palavras de sua esposa, que após tentativas de se relacionar sexualmente com José, e esse se negar, decide acusá-lo de tentativa de estupro. Olha, isso dá até uma... Eu vou ler mais um trecho e eu comento. Texto. São muitas as falsas comunicações de estupro ou outro tipo de violência que têm por base a rejeição, desejo de vingança ou outras motivações pessoais. Muitos casos de síndrome da mulher de Potifar e Amber. O caso da Amber. Um parênteses meu aqui. Cada vez que aparece, eu já vi muitos, mas cada vez que aparece algo assim, em rede social, por exemplo, ou qualquer outro lugar, eu vejo uma imensidão de mulheres, um exército de mulheres, ridicularizar, diminuir os homens, fazer piada, fazer chacota, fazer meme, dizendo, imagina, o homem negar, um homem, não, isso não acontece. Tá aqui. Trouxeram ali o relato da própria Bíblia. Narrativa bíblica. Considerando apenas as palavras de sua esposa lá da Bíblia, que após tentativas de se relacionar sexualmente com José, o filho de Jacó, e ele se negar, decide acusá-lo de tentativa de estupro. Ah, meu Deus. Gente, isso não foi só no caso bíblico, narrativa bíblica que cita ali. Eu já peguei relatos de casos como esse, assim, a perder a contagem. A mulher quer, o cara não quer, ela surta, fica doida, se sente rejeitada, renegada. O que ela faz? Vou denunciar. Contra o quê? Tentativa de estupro. Denúncia falsa. Você vai segurar a mão e vai dizer ninguém solta a mão de ninguém? Boa sorte para você. E as verdadeiras, como fica? Os casos verdadeiros. Continuando no texto, dos eventuais casos, mulher com a pretensão de ato vingativo contra o ex-marido decide imputar falsas denúncias contra esse. Mães que desejam prejudicar o homem induzindo os filhos a acreditarem que tenham sido violentados pelo pai, implantando a falsa memória nas crianças. Entre parênteses ali no texto, atos de alienação parental. Assim, fecha parênteses. E, consequentemente, afastando pais e filhos, jovens que após o ato sexual consensual escondido dos pais, imputam crime de estupro ao homem, ou então a tentativa de esconder um relacionamento extraconjugal onde houve ato sexual consensual e também caso de gravidez indesejada contra outros. Enfim, aí é um balaio de gato. Precisamos de mais condenações nos crimes de denunciação caluniosa. Gente, eu acho que aí resolveria o problema, pelo menos nesta parte, das mulheres vítimas de violência, todos os tipos de violência, verdadeiros. Aí sim a coisa funcionaria. Eu já falei sobre isso, que no dia que pegar, o que as duas juízes falaram lá em cima?
E depois as duas juízas falaram que 80% das denúncias são falsas. A psicóloga forense falou que 60% das denúncias são falsas de acusação de abuso de crianças. E depois a delegada também colocou o número de 60%. Se a gente colocar esses números de acusações falsas e realmente punisse estas mulheres que fizeram essas denúncias falsas e que muitas vezes destruíram a vida desses homens, como o caso desse que foi morto no presídio, se essas mulheres fossem punidas exemplarmente, memoravelmente, eu duvido que esses números seriam os mesmos. Eu duvido. Então, cadê a lei? Cadê a lei? A gente não quer lei? A gente não quer direitos iguais? A gente não quer justiça? Ou vocês querem ficar nesse de ninguém solta a mão de ninguém? Se estiverem duvidando dos números, o texto está no site do direitonews.com.br, a matéria do dia 3/6/2022. Os nomes das juízas que trazem esses dados está nesse artigo. Se achar que é mentira, pegue um e-mail, mande um e-mail, questione estas juízas, esta delegada e esta psicóloga forense. Esses números não são meus, são delas. Precisamos de mais, voltando ao texto, precisamos de mais condenações nos crimes de denunciação caluniosa. Porém, vários são os entendimentos que, para a caracterização do crime de denunciação caluniosa, é necessária a comprovação de dolo direto, ou seja, é necessário provar que a acusadora tem o total conhecimento da inocência do acusado. E caso não haja essa comprovação, é aplicado o indúbio pro réu. Isto é, acaba ficando o dito pelo não dito. Só que o dito pelo não dito faz com que um monte de mulheres que realmente são vítimas de violência verdadeiras, reais e genuínas estejam sendo mortas. E essas mesmas mulheres tenham suas falas, suas dores, suas feridas, suas vidas e suas mortes questionadas, duvidadas, desacreditadas. Por quê? Porque este outro mundo de mulheres, esses 80% aí de denúncias falsas, são as mesmas que matam as outras mulheres. Você vai continuar segurando a mão? Ninguém solta a mão? Sim, ninguém solta a mão de mulheres vítimas de violências reais. Então, eu penso que a gente precisa separar o joio do trigo. E não é por gênero. Mas não é mesmo. Voltando ao texto, tá quase acabando. Existem muitos casos de denunciação caluniosa arquivados, ou então mulheres absolvidas com base no entendimento que não houve dolo direto, não bastando que ela impute a falsa denúncia sendo aplicado em indúbio pro réu. É o caso do Johnny Depp, o caso do Johnny Depp nos demonstra que esses entendimentos precisam mudar. Mudar também para os homens comuns e com vidas comuns. Parênteses meu, né? Homens comuns e vidas comuns, comparado ao Johnny Depp, que é, né, público, famoso, celebridade, mas e quem não é, né? Tem que valer para todos.
E não é só lá nos Estados Unidos, lá em outro país, seja lá onde for, qualquer lugar. Homens que foram acusados injustamente, mulheres denunciadoras que não têm notoriedade, mas que precisam do mesmo tratamento. Homens serem indenizados por denunciadoras caluniosas. É isso. É isso. Aliás, é isso mesmo. Foi esse o resultado. Não foi esse o resultado do julgamento? Vou repetir. Homens que foram acusados injustamente. Não estamos falando de passar a mão. Foi injustamente. A gente não bate na tecla de queremos, precisamos, necessitamos. É urgente que se tenha, que se faça justiça. Pois que valha para todos os gêneros. Não só para a mulher. Não é direitos iguais que a gente briga por eles? Pois que sim, que seja para todos. E se um homem foi acusado injustamente, por que não a mulher que acusou pagar por isso? É justo, não é isso que a gente pede? Vou ler de novo o mesmo trechinho. Homens que foram acusados injustamente e mulheres denunciadoras que não têm notoriedade, mas que precisam do mesmo tratamento. Homens serem indenizados por denunciadoras caluniosas. Teremos uma redução de falsas acusações quando essas mulheres forem condenadas pelo nosso judiciário. Assino embaixo esse trecho, esse parágrafo. Depp foi precavido. Fez várias gravações que o ajudaram para provar sua inocência e demonstrar que foi difamado e provar também que era ele quem sofria as agressões da mulher. Vou abrir um parênteses aqui. Eu vejo, assim como eu já comentei agorinha, as mulheres fazem piada, os próprios homens fazem piada, mas tem um outro lado de muitos homens, né, um universo também de homens que sabem que sim, que é verdade, que tem muitos homens, muitos outros homens que sofrem violência sim, que apanham de mulher. E teve um caso semana passada ou retrasada, eu até cheguei a escrever sobre isso, eu fiz um vídeo, sei lá, mas eu sei que eu falei sobre isso, do caso de um rapaz, um homem, eu acho que era no Rio de Janeiro, pelo menos a página que eu li era do Rio de Janeiro, ele ficou 3 dias preso dentro de casa, em cárcere privado. A mulher estava mantendo esse marido em cárcere privado. E mais lá um monte de outras coisas. E ele conseguiu, depois de 3 dias, pular o muro e chamar a polícia. E ela foi presa. Foi levada para a delegacia, enfim. E ela confessou, sim, eu estou mantendo ele em cárcere privado. Eu pratiquei violência, sim, porque ela tinha descoberto aí um caso de traição. Ora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? Não se... Tem coisa que não dá. Ah, então ele me traiu, eu vou manter em cárcere privado, eu vou praticar violência? Como assim? Como assim? Mas, e aí assim, ele foi ridicularizada essa matéria, dizendo, nossa, ele apanhou de mulher, ele ficou preso, mas ele não conseguia dar conta de se safar ali. E eu escrevi, falei, pois bem, vocês estão rindo porque ele foi vítima, porque ele ficou quieto, até conseguir o momento dele pular o muro e chamar a polícia e resolver dessa maneira. Agora, se realmente ele tivesse reagido, batido na mulher, feito qualquer outra coisa, ele não seria a vítima.
porque nesse caso ele era a vítima, mas ele seria o agressor. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Não dá para ser 2 pesos e 2 medidas. Então, voltando aqui, isso fica como lição para todos os homens que estão arriscados numa denúncia falsa. Está perante um indício, pequeno que seja, de uma denúncia falsa. Está perante um indício, pequeno que seja, de uma denúncia falsa, faça vídeos e áudios de conversas, atos. Guarde em local seguro e não somente no celular. Se possível, instale câmeras. Se a mulher sofre de depressão e faz tratamento psiquiátrico, guarde documentos que comprovem seu problema psicológico. Fotos de medicamentos, prescrição médica e, se conseguir, laudo do médico atestando o problema psicológico. Tudo isso pode ajudá-lo em eventual defesa. E ainda, qualquer ato de agressão, lavre um boletim de ocorrência e guarde. E o mais importante, qualquer indício de violência, saia do relacionamento com suas provas, áudios, vídeos, dentre outros que citei acima. Isto é, aqui tá falando para que os homens lá, isso é para todo mundo. Eu comecei esse vídeo assim, aliás, eu falo isso em todos os vídeos aqui do canal. Eu comecei esse vídeo falando sobre isso. Isso é para homens e mulheres. No primeiro pequeno detalhe. O que você está fazendo aí? Você vai continuar porque teve já uma pequena agressão, seja ela, uma pequena violência, seja ela do que for, né? Sexual, patrimonial, psicológica, física. Você vai continuar aí esperando a segunda? Vai ficar colecionando provas e sofrendo violência? Me parece aquele que eu também sou completamente contra isso. Me parece aqueles casos de funcionários que tá um inferno onde ele trabalha, mas ele não sai do emprego, ele não procura outro e sai, mas ele fica colecionando provas para quando sair da empresa, ele abrir um processo contra a empresa. Mas, gente, às vezes a pessoa fica 10, 20 anos. Mas por que não saiu há 10, 20 anos? Como assim? Ao invés de eu resolver a situação e tomar um rumo na vida e resolver o problema, eu fico colecionando provas. Mas continuo na violência, no ciclo da violência. Eu continuo lá no meu emprego que me faz mal. Ah, mas eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Mas só tem esse lugar na face da terra para você trabalhar? Não! Tem gente que tem o hábito de colecionar problemas, mas não de resolvê-los. E serve para homens e mulheres. Não tem isso de gênero. Continuando. Só falta um parágrafo. Palavra de mulher não tem força probatória. Mulheres não são sempre vítimas. Homens não são sempre os culpados. Na verdade, os homens são vítimas, pois sofrem com uma avalanche de denúncias falsas. Violência não tem sexo. Vamos mudar essa sociedade misândrica que acredita que somente por um ser humano ser homem, ele já é automaticamente culpado. Bom, eu tenho que comentar esse trecho aí. Não muda uma vírgula desse trecho, né? Por que palavra de mulher tem força probatória? Ah, tem porque foi
foi assim, né? Tem uma jurisprudência que vê aquela questão, mas vai questionar a vítima? Tá duvidando da palavra da vítima? Horas. E esses 80% que essas juízes trouxeram aí os dados de que são denúncias falsas? 80%. E os 60% que a psicóloga forense trouxe? E os outros 60% que a delegada trouxe? São juízas, psicóloga forense, delegadas. Estamos falando de mulheres trazendo esses próprios números. Como não duvidar? Como pegar isso, né, essas informações, essas denúncias, cegamente? Cadê a ampla defesa? Cadê o contraditório? Tá errado isso. Tá errado. Aí diz ali, mulheres não são sempre vítimas, mas é lógico que não. Lógico que não. Tem homens que são vítimas e tem mulheres que são vítimas. E cada um. Cada caso é um caso, cada um, sabe? Cada um no seu cada qual. Então, para com isso de defender cegamente porque é mulher. Ou acusar cegamente porque é homem. Homens não são sempre os culpados. Obviamente, nem sempre as mulheres são vítimas, nem sempre os homens são culpados. Nem sempre as mulheres são culpadas e nem sempre os homens são vítimas. É lógico, isso é óbvio. Mas é um raciocínio lógico. Enfim. Na verdade, os homens são vítimas, pois sofrem com uma avalanche de denúncias falsas. Se pegarmos aqueles dados dessas juízas, da psicóloga forense e da delegada, quem é a maior vítima nessa questão toda? Contra fatos não há argumentos, contra números vai questionar o quê? Violência não tem sexo. Definitivamente não tem. Vamos mudar essa sociedade misândrica que acredita que somente por um ser humano ser homem, ele já é automaticamente culpado. Gente, isso não dá. Não é porque é homem que é culpado, não é porque é mulher que é culpado, não é porque... Não é. Não é. Vai lá, sabe? Tem que ter todo o procedimento, tem que ter todo o rito. Acusação, tem que ter lá o conjunto probatório, tem que ter ampla defesa, tem que ter o rito completo. Não é assim. Enfim, quem assina esse texto, né? Fernanda Trípode, é advogada do escritório Fernanda Trípode, Advocacia e Consultoria Jurídica. E a fonte é o Conjuro. Portanto, é isso. E aí? Será que é isso mesmo? Você ainda acredita de ninguém solta a mão de ninguém? Minhas lindas e meus amores, tem mãos que a gente não só não solta, a gente nem pega, nem segura, a não ser que sejamos tão irresponsáveis quanto as pessoas que fazem essas denunciações caluniosas. Estas denúncias, o que a gente chama de denúncia, né? Enfim, esses boletins de ocorrências falsos. E eles podem acontecer de homens contra mulheres, de mulheres contra homens, e é tudo junto e misturado. Mas os números estão aí. Os números estão aí. Mas existe um número gigante
gigante. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. De mulheres que são vítimas de violência doméstica reais, verdadeiras. Bom, eu joguei aqui qualquer coisa. Olha só, tô lendo só superficial. Uma matéria do UOL de 2021. No Brasil, 8 mulheres são agredidas por minuto na pandemia. 8 por minuto. Em 2015, o governo brasileiro divulgou um estudo que mostrou que a cada 7 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil e que mais de 70% da população feminina brasileira vai sofrer algum tipo de violência ao longo da vida. O índice de feminicídio, a taxa de mortalidade por feminicídio foi de 1,22 mortes a cada 100 mil mulheres e teve um recuo de 3% em relação ao ano anterior, quando a taxa ficou em 1,26 mortes por 100 mil habitantes do sexo feminino, e estes dados é de 8 de março de 2022, do Fórum de Segurança org.br. Então, de acordo com as pessoas ouvidas, 76% foram assediadas sexualmente por homens, enquanto 24% por autoras mulheres. Já no assédio moral, 62% dos assediados são homens e 38% mulheres. Pensando que esses números que eu acabei de ler aqui, esses aqui, tá? Agora, são verdadeiros? Vamos acreditar que nesses números não tenha aquelas denúncias, aquelas acusações, aqueles boletins de ocorrência, aquelas questões todas falsas, aqueles 80% que os juízes falaram. Vamos acreditar que estes números aqui sejam todos verdadeiros. Como fica a situação desse todo aqui, né? 8 mulheres são agredidas por minuto na pandemia, e o feminicídio 1,22 mortes a cada 100 mil habitantes. Como ficam estes números, pensando ser verdadeiros, diante de serem duvidadas, questionadas, desacreditadas? Por quê? Porque tem esse outro mundo de mulheres que, por desafetos, desencantos, por vingança, por traição, por seja lá quais são os motivos, elas fazem as denúncias falsas. Sabe? É como passar trote, sabe? Antigamente tinha muito disso, né? Passar trote para o bombeiro, chamando para uma ocorrência fictícia, falsa, mentirosa, fake, inventada. E aí o bombeiro, sabe, se desloca para um local falso, de um incêndio falso, enquanto que o verdadeiro está pegando fogo, mas o chamado veio 30 segundos depois e aquela equipe estava se deslocando para apagar o incêndio de um local fake. E o verdadeiro, enquanto isso, o verdadeiro queima em chamas, destrói bens, destrói vidas, destrói sonhos, destrói tudo. Porque alguém fez um chamado falso. Nas violências domésticas, nos estupros, nos assédios,
nas alienações parentais, tudo isso. Olha, o único número que não dá para desacreditar e dizer pode ser que seja fake, será, talvez, é o que não é para chegar, que não pode chegar, que é a última etapa do ciclo da violência, que é o feminicídio. Esse não tem como duvidar. Agora, todos os outros casos, todas as outras queixas, denúncias, como no universo de 80%, os dados que as juízas trouxeram são falsos, como identificar o verdadeiro? Vale o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Mas quem é que está entregando esses números? Quem é que está fazendo essas denunciações caluniosas? Quem? As próprias mulheres. E a gente quer fazer o quê? Defender mulheres? As mulheres vão defender outras mulheres com denúncias caluniosas? Enquanto que outras mulheres estão morrendo? Não conseguem medida protetiva, porque sempre vai ser questionada de, mas será que é verdade? Mas será que precisa? Mas será que essa denúncia aqui é verdadeira ou é um desafeto? Será que ela tá com raiva porque, né, o ex já, ela né, viu que ele está com uma namoradinha nova? Namoradinha, quando fala namoradinha, a coisa já desandou, né? Enfim. E aí? Ninguém tem bola de cristal quando você chega na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Para falar, é verdadeiro ou é falso? Não dá. E aí fica a analogia aí, né, que eu fiz do bombeiro. Como saber? Até descobrir que era fake, que era falso, que era mentira, que não passava de uma vingança. Quanto já foi perdido de tempo? Investimento de tempo, de trabalho, de capital humano, capital financeiro, capital tudo. Vocês sabem quanto custa um processo por ano? E quem vai pagar isso? Sendo que tem coisas, tem situações, tem fatos que não tem como pagar, como esta mulher que denunciou falsamente o ex-marido por estupro das duas filhas. E ele foi morto. E ela disse: eu inventei porque eu estava com raiva dele. E agora? E agora? Não deveria essa mulher agora pagar por esse crime? Não deveria? Não deveria ela agora pagar? É isso. Então, para quem tá aí falando, ai, porque olha o desserviço do caso, ai, por que que a juíza, né, deu essa publicidade? Tem que dar mesmo. Claro, de novo vem o parênteses. E as verdadeiras? E as denúncias verdadeiras? E as vítimas verdadeiras? Vão ficar com receio de ser expostas? Vão ficar? Vão, lógico que vão. Mas é aquela coisa. Por umas, todas pagam. Então, é bom ter esse tipo de publicidade para que apenas se dê ouvidos aos casos reais, verdadeiros, genuínos. Sejam eles
as vítimas, homens ou mulheres, sejam eles os acusados, os violentadores, estupradores, seja lá o que for, homens ou mulheres. Não tem isso de ninguém solta a mão de ninguém. Não tem isso de passar pano, ou passar rodo, ou passar seja lá o que vocês quiserem. Não é questão de gênero. Violência não é questão de gênero. Violência é outra história. E não dá para fazer de conta que só a mulher é vítima. E que só o homem é abusador. Parem com isso. Porque se vocês querem justiça, não é este o caminho. Beijos para vocês.